Olá, muito boa noite a você que acompanha a programação aqui da TV Plano, o Giro Esportivo com as principais notícias, todas as informações em destaque do nosso futebol brasileiro, futebol internacional. Vamos falar hoje de ciclismo, surf e olha, principalmente no fechamento da nossa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com partidas polêmicas, viu? O Flamengo que conseguiu vencer, mas nós vamos falar também, se você quiser deixar sua sugestão, que é o 3729-1100, você liga para nós aqui do Giro Esportivo e deixa o seu time do coração, sua opinião sobre tudo do mundo do esporte. Tem o nosso WhatsApp, que é o 9927-3591, 9927-3591. E no final do programa, nós vamos falar da nossa enquete Giro Esportivo, viu? O resultado da enquete com todos os números e para saber quem será o artilheiro do povo na Série A do Campeonato Brasileiro. Nós vamos começar o nosso programa falando de fato do Flamengo, viu? O Flamengo venceu por 2-0, olha, 137 rodadas depois, o Flamengo consegue integrar o G4 no Campeonato Brasileiro, viu? E o Flamengo começou vencendo e olha, Alan Patrick não fazia nada lá no Palmeiras, agora tá arrebentando aí no Flamengo, viu? Uma beleza mesmo, jogador que some num time e no outro aparece, hein? Só que teve polêmica na partida, o Samir, zagueirão do Flamengo, que abraçou o jogador adversário, não foi marcado pênalti, na minha opinião, pênalti claro, mas no fim das contas, 2-0, golaço do Luiz Antônio do Flamengo. Mandar um abraço aqui pros flamenguistas, o Thiago Mesquita, o Marinho, o meu tio também, o Mário. E olha, gente, realmente o Flamengo venceu, o Flamengo vem bem, o Flamengo tá com um time enxuto e aquilo, se conseguiu vencer, foi 2-0, gente. Não foi só 1-0, não foi aquele jogo difícil. O Flamengo foi superior na partida, muito embora essa questão da arbitragem. A gente tem que focar que de fato foi pênalti, indiscutível. Flamenguistas mesmo já falaram pra mim que foi pênalti, mas é aquilo. Já passou, isso não vai mudar resultado, é 2-0 placar final, são 3 pontos para o Flamengo, flamenguistas felizes, depois de muito tempo conseguem integrar então o G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Time forte, viu? Forte candidato aí para lutar pelo título na Série A do Brasileirão. Nós vamos aos depoimentos, já que Mano Menezes ficou bravo, viu, gente? Ficou muito bravo depois da partida que perdeu por 2-0. Num jogo como esse, você tem que ter mais maturidade de equipe para saber conviver com os momentos do jogo e nos faltou isso e por isso saímos com a derrota. E se por um lado, Mano Menezes saiu com a derrota, ficou bravo, falou que faltou maturidade, Oswaldo de Oliveira, o técnico que chegou, colocou ordem na casa, tirou um aqui, colocou ali e tal, o Flamengo que tá com um time bom, pra mim só falta trocar essa zaga, que a zaga do Flamengo é fraca, assim como de outros times brasileiros, mas o técnico Oswaldo de Oliveira, sereno, tranquilão, deu aquele depoimento após a partida. E nós fomos ajudados pela marcação do gol, talvez na única jogada que nós temos preparada no primeiro tempo, nós fizemos o gol, foi uma combinação que a gente prepara, quem aparece lá no Ninho tem visto isso, assim como o jogo do Avaí, acho que foi muito parecido, até por isso, e no segundo tempo nós invertemos as posições. Assumimos a postura que o Cruzeiro tinha no primeiro tempo, obrigamos a que eles entrassem no nosso campo para jogar e com isso nós jogávamos no erro deles, puxando os contra-ataques e acabamos marcando mais um gol. Aí pelo professor do Flamengo, Oswaldo de Oliveira, que tem essa característica mais calma, mais tranquila, mas é lógico, né, que uma vitória como essa ainda consegue estar na parte de cima da tabela, tranquilizou, tá mais tranquila a equipe do Flamengo e tem volta de Paulo Guerreiro em breve, que tá lesionado, Emerson Sheik pegou aquele joguinho de gancho, mas logo tá de volta, então o Flamengo tá com uma boa equipe, vamos ver como será daqui pra frente, viu? Outra partida que tivemos foi Goiás e Sport, viu? E Goiás surpreendeu, conseguiu vencer
vencer. O Leão venceu por 1-0 a equipe do Goiás com uma jogada de rápido contra-ataque, lançamento lá de trás. O jogador do Goiás foi esperto, ainda tacou ali por baixo das canetas ali do goleirão do Sport. 1-0 placar final, o placar mínimo mais o suficiente para o Goiás dentro de casa pontuar, fazer os 3 pontos. Teria sim que pontuar. Ferrugem ali na marcação, grande jogador do Sport, mas não deu certo, viu? O Sport perde a partida, perde essa oportunidade de continuar na briga lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, viu? São times muito irregulares que nós temos na nossa Série A do Campeonato Brasileiro, mas vamos ver como será daqui pra frente. E pra fechar a rodada, realmente foi a partida... Nossa, esse aí é um jogo ridículo que aconteceu, viu? Joinville contra a Chapecoense. A audiência pra esse jogo aí é aquela beleza. É só lá pros lados deles mesmo. E ainda por cima 0-0, gente. Um jogo sem gols, jogo fraco, jogo ruim, sem qualidade. Os goleiros que muitas vezes nem precisaram trabalhar durante a partida. Então, 0-0 placar final, que reflete até mesmo a posição dessas equipes aí na Série A do Campeonato Brasileiro, viu? O Jack, o Joinville, que eu já disse também, eu torço pelo Jack aí na Série A para se manter ali no Brasileirão, mas não sei não, viu? O Joinville, que é um time que não tem qualidade, a Chapecoense que por vezes consegue ainda surpreender e pega justamente o Flamengo, viu? A próxima partida da equipe da Chapecoense. Agora, classificação do nosso Campeonato Brasileiro. Tivemos mudanças drásticas na nossa tabela do Campeonato Brasileiro, mas ainda o líder é o grande Corinthians, gente. Na classificação do Campeonato Brasileiro, começa então com o Corinthians com 51 pontos, vem Atlético Mineiro na segunda colocação tem 48, o Grêmio logo em seguida com 45 e o Flamengo em 137 rodadas depois conseguiu entrar no G4 com 38 pontos. O São Paulo vem em seguida com 38, assim como o Atlético Paranaense. Depois o Santos ali tá vindo mais ou menos, mas tá aparecendo o Santos, hein? Parece que o tal dos meninos da Vila voltaram a jogar futebol. Palmeiras, que perdeu para o Inter, tem 35 pontos. E o Fluminense em 9º, seguido pelo Inter com a mesma pontuação, com 34 pontos. Fechando a primeira parte da tabela do nosso Campeonato Brasileiro, a classificação. E ainda tem também a segunda parte da nossa tabela da classificação do Campeonato Brasileiro, em que, infelizmente, viu, gente, no Z4 ainda o grande Vasco continua lá embaixo. Venceu nessa rodada. Venceu 16 pontos, mas ainda assim tem que melhorar muito, já que o penúltimo colocado ainda tem 21 pontos, 22 pontos, né, o Joinville que conseguiu esse empate, então tá difícil a vida pro lado do Vasco. Viu? Nós vamos pro nosso primeiro intervalo, mas fique aqui conosco no Giro Esportivo.